Presidente Jair Bolsonaro diz que governo fará corte de 2,5 bilhões de reais no orçamento. Concorda que é uma merreca perto do orçamento de trilionário nosso? Bolsonaro nega a intenção de acabar com a multa do Fundo de Garantia paga ao trabalhador demitido sem justa causa. Em nenhum momento vocês da mídia, né, vão ter um vídeo meu falando que vou acabar com a multa de 40% do FGTS. Sumiço de soldado durante baile funk mobiliza polícias militar e civil de São Paulo. PM foi localizado em hospital depois de ter sido espancado. Número de assaltos no bairro mais famoso do Brasil tem aumento alarmante. Ataques de bandidos a pedestres em Copacabana crescem 80% este ano. Se ele der uma sopa, eles puxam a bolsa, puxa tudo. Rede de supermercados diz que pode reavaliar investimentos no Rio de Janeiro após roubo a centro de distribuição. Vulcão Etna entra em erupção e provoca fechamento de aeroportos na Itália. Torcedores do Flamengo pressionam jogadores na véspera do clássico contra o Corinthians. Porque o aplicativo que envelhece o rosto das pessoas virou alvo do Procon de São Paulo. É um risco que a gente não tem ideia que a gente corre. Chegada do homem à Lua completa 50 anos. Uma viagem espacial que revolucionou a ciência, mudou hábitos e influenciou a cultura pop. Ground control to Major Tom. Está no ar o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Um soldado foi espancado depois de ser identificado como policial militar durante um baile funk em São Paulo. Houve uma grande operação de resgate enquanto o PM estava desaparecido, mas ele foi só encontrado horas depois, já no hospital. A operação de resgate do soldado mobilizou agentes das polícias civil e militar de São Paulo. Até o helicóptero Águia da PM foi usado na ação. Todo esse contingente tinha um único objetivo: encontrar Vitor Henrique Seravalli. O PM desapareceu por volta das 6 horas da manhã deste sábado, depois de estacionar o carro particular em frente a essa favela na zona norte da cidade e entrar em um baile funk. Ele estava à paisana e acompanhado por um amigo, também policial. 2 horas antes, Vitor estava no mesmo local. Bailes funk. Já sem farda, Vitor se identificou como policial. Ele foi abordado no meio da comunidade e espancado. Depois, acabou levado para um dos apartamentos desse conjunto habitacional. Enquanto os policiais faziam buscas, o soldado foi deixado no hospital, onde chegou em estado de choque. Ele foi levado por um motorista de aplicativo. Quem solicitou o serviço foram os próprios criminosos que o agrediram. Buscas foram realizadas em toda a favela. Casas foram invadidas sem mandado e 3 jovens foram detidos. Um deles é amigo dessa moça, que diz ter passado a noite toda com o rapaz. Ontem nós estávamos na adega, né? Aí nós fechou a adega às 5 e pouco da manhã, às 5 e pouco ele foi pra minha casa. Na minha casa nós desceu, foi na padaria comprar pão. De lá nós foi pra casa da irmã dele. Aí da irmã dele nós comeu pão lá, ficou conversando e nisso deu 7 horas, nós foi todo mundo dormir. Nisso, quando deu 8 horas da manhã, as polícias estavam lá batendo, dando chute. Aí mandou todo mundo sair. Aqui na delegacia, o soldado não reconheceu os suspeitos que foram detidos e alegou em depoimento ter retornado ao baile funk para buscar outro policial que havia trabalhado com ele na operação. Essa versão vai ser investigada pela Polícia Militar. Os soldados participaram da Operação Pancadão no período noturno, mas no momento dos fatos eles estavam de folga já. Saíram de serviço, se trocaram, tiraram a farda e, por algum motivo que está sendo investigado, estavam naquele local quando houve todo o fato aí, né? O policial militar agredido e a esposa deixaram a delegacia no meio da tarde. Os jovens detidos também foram liberados, sob aplausos das famílias. Não é porque a gente mora numa comunidade que a gente tem que ser escrachado, os filhos da gente ser escrachado por uma coisa que não deve. Os responsáveis pelo espancamento do policial não foram identificados até agora. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como tortura e cárcere privado e que será aberto um inquérito policial militar. Sobre a invasão de casas sem mandado, a Polícia Militar informou que denúncias de moradores podem ser registradas na Corregedoria da PM. A seguir,
Pesquisa mostra que 70% dos policiais militares de São Paulo estão acima do peso e grande parte tem colesterol alto e hipertensão. Vasco ganha clássico contra o Fluminense de virada e deixa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A gente volta já já. Segurança nenhuma. Estudo realizado por um capitão da Polícia Militar de São Paulo e pelo Departamento de Nutrição da USP mostrou que mais de 70% dos PMs e bombeiros do estado estão acima do peso. A pesquisa colheu dados de mais de 3.000 policiais e mostra ainda que grande parte da tropa sofre com hipertensão, dores crônicas na coluna e colesterol elevado. Muitas horas em pé, jornadas extensas, estresse. Consequência? Os policiais militares de São Paulo estão doentes. Uma pesquisa com PMs e bombeiros para a dissertação de mestrado na USP deste capitão, que também é nutricionista, mostrou que 72% estão acima do peso. 35% têm dores crônicas na coluna. De cada 100, 34 têm colesterol e triglicérides altos e 15 são hipertensos. Constatei, que a minha pressão ela não estava regular. Eu estou acima do peso, O sobrepeso na PM paulista supera a média da população brasileira, que é de 50%. Em atividades de emergência, é pouco o tempo para poder fazer uma refeição. Isso aí induz aí do consumo de alimentos prontos para o consumo, entendeu? Que são os alimentos ultraprocessados. A realidade que já é preocupante do ponto de vista pessoal compromete também o desempenho profissional desses PMs. Como esperar um bom rendimento de um policial na captura de um criminoso ou de um bombeiro durante um incêndio se ele está doente, acima do peso e com fortes dores? O Cabo Aurélio está com a taxa de triglicérides bem acima do recomendável e tem gordura no fígado. No campo de futebol corro 800 metros. E depois? E paro e caminho. Eu não tenho fôlego para correr mais. E depois, quando o senhor está na rua, se o senhor precisar correr atrás do bandido, como é que o senhor faz? Então, eu não vou ter esse fôlego para correr. Na rua eu vou estar com colete balístico, um EPI, que é o equipamento de proteção individual, com arma, tonfa. Eu vou estar muito mais pesado. A Cabo Elizabeth sua para perder os 30 quilos que ganhou desde que entrou na polícia. Tá ficando sem fôlego? Sim, até para conversar. Na unidade onde ela trabalha, são permitidas 4 horas semanais de exercício no horário do expediente. Elizabeth sabe que precisa aproveitar. A gente fica mais cansado, mais devagar, Agilidade para correr, porque a gente precisa na missão, a gente não tem mais. Esses números aí, essa prevalência altíssima de excesso de peso, obesidade, sedentarismo e todas essas outras doenças metabólicas aí, junto com a depressão, é um estado de alerta aí profundo, com o nosso policial militar. É grave o estado de saúde da policial militar grávida que foi baleada durante uma tentativa de assalto em Belém. Ela estava de folga e reagiu à ação do bandido que segue foragido. A policial Kathleen Lima da Silva, de 23 anos, chegava em casa depois de ter feito compras para a festa que revelaria o sexo do bebê. Kathleen estava acompanhada da mãe quando foi surpreendida pelo assaltante. O suspeito atirou depois que a PM tentou sacar a arma que carregava na bolsa. Na sequência do crime, o bandido fugiu levando a arma da vítima. O disparo acertou o peito da policial, que foi socorrida a um hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência. A bala atingiu o pulmão e o coração da PM. O estado de saúde do bebê é considerado estável. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Um policial militar aposentado foi baleado numa tentativa de roubo em São Paulo. Imagens mostram um momento em que criminosos fogem após atirar. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. 3 suspeitos morreram e 2 ficaram feridos durante uma operação policial no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Foram apreendidos fuzis, munição e mais de 2 toneladas de drogas. Uma refinaria de combustível pegou fogo na Grande São Paulo. As chamas começaram quando um caminhão-tanque tombou e o líquido inflamável vazou. Ninguém ficou ferido. 2 homens sofreram queimaduras depois de uma explosão em um apartamento em Teresina. A suspeita é de vazamento de gás. Uma perseguição policial a um carro roubado terminou em acidente no Paraná. O veículo explodiu. Entre os suspeitos feridos está uma adolescente de 12 anos.
No Rio Grande do Sul, um motorista que transportava bebida alcoólica sem nota fiscal foi preso depois de tentar fugir da polícia. A mercadoria vinda do Uruguai foi estimada em R$300 mil. A criminalidade preocupa o bairro mais famoso do Brasil. Copacabana, no Rio de Janeiro, registrou um aumento preocupante de furtos de carros e assaltos a comércios este ano, de acordo com o Instituto de Segurança Pública. Já o índice de roubos a pedestres é alarmante, subiu mais de 80%. Uma onda de assaltos tem assustado moradores e turistas de um dos lugares mais famosos do país. Copacabana, o cartão postal do Rio de Janeiro, enfrenta um aumento significativo na criminalidade. O roubo a pedestres teve um crescimento de mais de 80% entre janeiro e maio de 2019. Na comparação com o mesmo período do ano passado, foram 292 ocorrências. Neste ano, o número subiu para 529. Realmente eu vinha com cordão, pulseira, essas coisas, eu não ando mais com isso. Onde o turista vai, ele vai atrás. Se ele der uma sopa, eles puxam a bolsa, puxam tudo. A criminalidade também assusta quem usa os transportes públicos. Esse passageiro foi mantido refém em uma plataforma do metrô, depois de ser abordado por um bandido que havia acabado de roubar um estabelecimento comercial. O policiamento podia ser como eu e você estamos aqui agora, sem uniforme, porque eles já sabem onde é que o policial está, eles marcam, eles percebem tudo. Andar pelas ruas de Copacabana ou desfrutar de uma das praias mais conhecidas do mundo. Uma rotina que preocupa pedestres e motoristas. O bairro também sofre um aumento no número de furtos de carros. Seguindo o mesmo período, entre janeiro e maio, foram furtados 20 veículos em 2018. Neste ano, 25 automóveis foram levados pelos criminosos, um crescimento de 25%. É o vidro fechado o tempo todo e evitar certas paradas, bobear até passar sinal vermelho. Outro crime que impressiona no período é o aumento de quase 50% de roubos a estabelecimentos comerciais. Neste flagrante, populares conseguiram render um suspeito de assaltar uma loja de eletrodomésticos. Os registros desse tipo de crime cresceram de 49 em 2018 para 70 em 2019. A gente dá conselho para sempre estar ligado, telefone celular no bolso, sempre no bolso, porque é difícil até você registrar a beleza do Rio de Janeiro com tanta violência. Nós fizemos contato com a Polícia Militar para comentar os crimes no bairro de Copacabana, mas ainda não tivemos retorno. O número de mortes de ciclistas na cidade de São Paulo aumentou em quase 70% no primeiro semestre deste ano, Willy. Pois é, e a responsabilidade é de todas as partes. Motoristas imprudentes, falta de planejamento viário e também despreparo de quem usa a bicicleta. Já são quase 20 anos de pedal. Um bom restinho de fim de semana para você. Boa noite. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até a próxima.